Bem-vindos ao canal Rastros do Medo, o lugar onde as trevas ganham voz e as lendas se entrelaçam com o que ainda respira nas noites esquecidas de São Paulo. Hoje, mergulhamos no coração sombrio da cidade, na Rua APA, no bairro de Santa Cecília, onde se ergue o Castelinho, aquela relíquia de pedra e ferro que parece desafiar o progresso com sua silhueta de castelo medieval decadente. Este episódio desvela véus que transcendem qualquer concepção superficial que você possa ter sobre esse enigma, expondo não o óbvio, mas o que rasteja por baixo da superfície conhecida. Aqui, os fatos se desenrolam em um casarão que outrora ecoava risos de uma família abastada, mas que agora devora a luz como um poço sem fundo. Suas paredes, cravejadas de era seca e rachaduras que serpenteiam como veias pulsantes, exalam um cheiro de mofo eterno misturado a algo metálico, como sangue antigo coagulado. As janelas, embaçadas por camadas de poeira que o tempo teceu como teias de aranha gigantes, fitam a rua com olhos vazios, refletindo as luzes distantes da Avenida São João como pupilas dilatadas pelo pavor. O portão enferrujado range ao menor sopro de brisa, e o jardim frontão, outrora florido, agora é um emaranhado de espinhos e ervas daninhas que sussurram segredos ao vento, como se o solo ali embaixo ainda tremesse com o peso de almas inquietas. É um lugar onde o dia se arrasta cinzento e o anoitecer chega cedo demais, engolindo as sombras em um abraço que não solta. O Castelinho não é apenas uma casa. É uma ferida aberta na pele de São Paulo, um lembrete de que algumas cicatrizes sangram para sempre. Não repetirei as crônicas passadas que eriçam a nuca, aquelas que congelam o ar nos pulmões. O que vai arrepiar sua alma são os murmúrios, as narrativas obscuras e os calafrios que se espalharam como névoa pelas vielas da cidade, alimentados por gerações que juram ter ouvido o que não deveria ser audível. Meu nome é Rafael e eu nasci a poucas quadras dali, no calor sufocante de Santa Cecília, onde as buzinas dos ônibus se misturam ao burburinho de feirantes e o cheiro de pão na chapa das padarias antigas. Cresci ouvindo as histórias do Castelinho como se fossem contos de ninar, ou melhor, de não dormir. Minha avó, que trabalhava como costureira na Rua da Consolação, contava que nos anos 70, quando o casarão ainda era um esqueleto abandonado, os moleques do bairro desafiavam uns aos outros a pular o muro à meia-noite. "Não vai, menino", ela dizia, com os olhos vidrados, como se visse fantasmas na fumaça do cigarro. "Aquelas pedras guardam mais do que poeira. Elas guardam vozes que pedem para entrar na sua cabeça e não saem mais." Eu ria na época, achando que era só folclore paulistano, daqueles mitos que nascem de boatos em botecos e se espalham como vírus. Mas o tempo tem um jeito cruel de transformar risadas em arrependimentos. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, daquelas que São Paulo serve como punição, com o céu baixo e pesado, cuspindo água fina que embaça os vidros dos carros e transforma as calçadas em rios de lama. Eu tinha 32 anos, trabalhava como arquivista em uma biblioteca esquecida no centro, catalogando papéis amarelados que cheiravam a história podre. Naquela tarde, enquanto folheava um dossiê antigo sobre imóveis tombados, daqueles relatórios burocráticos que ninguém lê, deparei com uma pasta poeirenta rotulada Rua APA 320, Relatos Não Oficiais, 1937 e 1985. Meu coração deu um pulo preguiçoso, como se soubesse que estava prestes a acordar algo adormecido. Dentro, havia desenhos a lápis de crianças do bairro, rabiscados com giz de cera. Silhuetas de uma casa com janelas que pareciam bocas abertas em grito, e legendas trêmulas como "A menina no sótão não para de chorar". Havia também transcrições de depoimentos de vizinhos datados dos anos 50. Ouvia arranhões no telhado como unhas de gato, mas maior, mais desesperado. E um sussurro baixo, repetindo um nome que não era de ninguém que eu conhecia.
Eu fechei a pasta devagar, sentindo um formigamento na nuca, como se dedos frios roçassem minha pele. Por que aquilo me acertou em cheio? Talvez porque, apesar de toda a racionalidade que eu cultivava, livros de ciência, podcasts de ceticismo, uma parte de mim ainda era o garoto que espiava o castelinho da janela do quarto, imaginando o que se movia atrás daquelas cortinas rasgadas. Naquela noite, enquanto a chuva tamborilava no telhado do meu apartamento apertado na Consolação, decidi que era hora de confrontar o fantasma da infância. Não como um caçador de mitos, mas como alguém que precisava saber se os sussurros eram só eco do vento ou algo mais. Pessoal, o trajeto até lá foi um ritual lento de autoconvencimento. Peguei o metrô na Sé, lotado de rostos cansados que mal notavam o mundo além dos fones de ouvido. Desci na estação Marechal Deodoro e caminhei pela Avenida São João, onde o neon das lojas de eletrônicos piscava como olhos febris contra a penumbra precoce. A rua estava viva, mas de um jeito superficial. Vendedores ambulantes, gritando promoções de capas de chuva, um grupo de adolescentes rindo alto demais para disfarçar o desconforto da umidade. Mas à medida que eu virava na Rua APA, o burburinho ia rareando, como se a cidade soubesse respeitar o território do Castelinho. A rua é estreita, ladeada por sobrados antigos de tijolos aparentes, cujas fachadas exibem grafites desbotados e varandas enferrujadas que pendem como dentes podres. O asfalto irregular reflete as luzes amareladas dos postes, criando poças que tremem ao menor passo, e o ar carrega um cheiro de terra molhada misturado a algo azedo, como folhas apodrecendo em um porão. O Castelinho surge na esquina como um guardião relutante, sua fachada de pedra cinzenta erguendo-se 2 andares acima do nível da rua, com torres laterais que lembram sentinelas medievais, mas sentinelas que perderam a guerra há muito tempo. A construção, erguida em 1912 por um advogado da elite paulistana, tem linhas góticas que outrora impressionavam, arcos ogivais nas janelas do térreo, frisos de ferro forjado que serpenteiam como vinhas petrificadas, e um frontão triangular, coroado por uma cruz de pedra que parece inclinar-se para frente, como se ansiasse tocar o chão. Mas o tempo foi impiedoso. A era selvagem escalou as paredes como uma infecção, suas folhas secas rangendo ao vento e as rachaduras nas fundações se alargaram, expondo o concreto úmido por baixo, onde musgo verde escuro brota como veias infectadas. O portão principal, de ferro negro com pontas afiadas como lanças, está semi-aberto, convidando ou advertindo os intrusos. Atrás dele, o jardim é um caos controlado. Arbustos podados pela negligência crescem em ângulos impossíveis. Flores silvestres murchas pendem como cabeças decepadas. E no centro, uma fonte seca exibe uma bacia rachada, onde a chuva acumula água turva, que reflete fragmentos distorcidos da lua. Eu parei ali, a uns 10 metros do portão, sentindo o pulso acelerar de um jeito que não era só adrenalina. O silêncio era o primeiro indício. Não o silêncio absoluto da floresta, mas um vazio carregado, como se a rua prendesse a respiração. Os sons da cidade, tão onipresentes em São Paulo, pareciam abafados ali. O ronco distante de um carro soava como um gemido abafado, e o gotejar da chuva nas calhas vizinhas ecoava como lágrimas ritmadas. Respirei fundo, o ar frio enchendo meus pulmões com um gosto de ferrugem, e empurrei o portão. Ele cedeu com um gemido baixo, metálico, que reverberou pelas minhas costelas como um aviso. O pátio interno era ainda mais opressivo. Pedras soltas no chão formavam um mosaico irregular, e ao centro, uma escada externa levava ao andar superior. Seus degraus cobertos por uma camada de folhas úmidas que grudavam nas solas dos sapatos como dedos pegajosos. Subi devagar, cada passo ecoando como um batimento cardíaco amplificado. O ar ficava mais denso à medida que eu me aproximava da porta principal,
uma peça maciça de madeira escura, entreaberta como se alguém tivesse saído às pressas, ou fugido. Ao empurrá-la, o rangido foi como unhas arranhando uma lousa, longo e hesitante, fazendo os pelos da minha nuca se eriçarem. O hall de entrada me recebeu com um breu quase tátil, perfurado apenas por feixes finos de luz lunar que vazavam pelas frestas das janelas. O chão de tacos de madeira, inchado pela umidade, estalava sob meus pés, e as paredes, cobertas por papel de parede descolado em bolhas amareladas, exibiam manchas escuras que pareciam mapas de dor, silhuetas vagas de mãos pressionadas contra a superfície, como se prisioneiros implorassem por libertação. Eu acendi a lanterna do celular, o feixe trêmulo dançando sobre o ambiente como um espírito inquieto. À esquerda, uma sala de estar congelada no tempo. Móveis cobertos por lençóis fantasmagóricos, poeirentos que pendiam como sudários. Uma lareira de mármore negro, sua boca aberta exalando um frio que não vinha do exterior. E estantes vazias, onde livros outrora alinhados agora jaziam espalhados, páginas amassadas como confissões abandonadas. O cheiro era o mais perturbador. Não só mofo, mas algo orgânico como carne velha misturada a perfume rançoso, evocando memórias de quartos de idosos onde a vida se demora em sair. Caminhei até o centro da sala, o coração martelando um ritmo irregular, e foi ali que o primeiro indício se manifestou. Um sussurro. Não alto, não claro, apenas um roçar de ar como tecido sendo arrastado sobre o chão, vindo do corredor à direita. Parei, o facho da lanterna congelado no ar, e escutei. Nada. Só o meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. É o vento. Murmurei para mim mesmo, mas a voz saiu rouca, como se o ar ali engolisse som. O corredor se estendia como uma artéria escura, ladeado por portas semi-abertas que davam para quartos esquecidos. O primeiro, um dormitório de criança, ou o que restava dele, uma cama de ferro com estrado enferrujado, o colchão afundado como uma sepultura rasa, coberto por uma colcha desbotada, com padrões florais que pareciam olhos piscando à luz da lanterna. No criado mudo, uma boneca de porcelana, seu rosto rachado em um sorriso eterno, olhos de vidro opaco fitando o vazio. Eu me abaixei para tocar a colcha, sentindo a umidade fria impregnar meus dedos, e foi nesse instante que o segundo sussurro veio, mais próximo, mais articulado. Volta! Volta para casa! As palavras eram fragmentadas, como bolhas estourando em um pântano, e pareciam vir não de uma direção específica, mas de todos os lados, impregnadas nas paredes. Meu estômago revirou, um frio subindo pela espinha como mercúrio. Girei a lanterna, o feixe varrendo sombras que pareciam se contorcer, alongando-se como dedos em busca de preensão. Nada, só poeira dançando no ar como espectros minúsculos. Eu ri baixinho, um riso nervoso que ecoou oco, tentando dissipar o peso no peito. É só a acústica desse lugar amaldiçoado, pensei, lembrando das lendas que minha avó contava, a de que, após aquela noite fatídica de 1937, quando tiros ecoaram como trovões e o sangue manchou os tacos, as almas dos que partiram não encontraram paz. Diziam que a filha sobrevivente, a única que escapou com ferimentos, voltava em sonhos para sussurrar nomes aos vivos. Nomes que não eram dela, mas de quem veio antes, de gerações presas em um ciclo de dor. Eu sacudi a cabeça, forçando os pés a se moverem para o próximo quarto. Este era maior, provavelmente o dos pais. Uma cama king size, com dossel de veludo mofado, cortinas pesadas que pendiam até o chão como véus de noiva enlutada. No ar, um perfume residual, doce e podre, como rosas murchas em um caixão. Sentei na beirada da cama, o colchão cedendo com um suspiro úmido, e folheei um diário antigo que jazia na mesa de cabeceira. Capa de couro rachado, páginas amareladas com caligrafia trêmula. As entradas,
falavam de noites insones, de sombras que se movem nos cantos do olho e vozes que chamam do sótão, suplicando por silêncio. Uma data se repetia, 12 de maio, ano após ano, como um aniversário macabro. O terceiro indício veio como um toque, literal. Enquanto eu lia, uma brisa fria roçou meu ombro esquerdo como um hálito gelado, carregando o sussurro novamente. Por quê? Por que você foi embora? Desta vez era feminino, infantil, ecoando não no ar, mas dentro da minha cabeça, vibrando como uma corda de violino afinada no limite. Eu me levantei de supetão, derrubando o diário, páginas voando como folhas mortas em uma rajada. O quarto pareceu encolher, as paredes pressionando, o teto baixando como uma tampa de caixão. Corri para o corredor, o coração na garganta, mas o pavor não era só medo, era reconhecimento. Aquela voz, eu a conhecia. Era como a de minha avó, mais distorcida, mais jovem, mais acusadora. Rafael, por que você me deixou? Parei no meio do corredor, ofegante, suor frio escorrendo pelas costas, apesar do frio úmido. O que diabos estava acontecendo? Eu não era médium, não acreditava em possessões, mas ali no ventre do castelinho, as fronteiras entre o racional e o insano se dissolviam como açúcar na chuva. O sussurro se multiplicou, agora um coro baixo, sobrepondo-se em camadas, risos abafados, choros engasgados, arranhões leves nas paredes como unhas testando a solidez da realidade. Fique com a gente. A família precisa de você. As palavras se entrelaçavam com sons perturbadores, um rangido distante de portas se abrindo sozinhas, o estalo de ossos se acomodando em juntas enferrujadas e um gotejar ritmado do sótão, como lágrimas caindo em um balde vazio. Eu me arrastei para a escada que levava ao andar superior, atraído por uma compulsão que não era inteiramente minha. Cada degrau era uma rendição. A madeira gemia sob o peso, liberando nuvens de poeira que dançavam como fumaça de incenso profano. O segundo andar era um labirinto de quartos interconectados, com tetos altos abobadados que amplificavam cada respiração em um eco cavernoso. O corredor principal terminava em uma porta dupla, trancada por uma corrente enferrujada. O sótão, o coração negro do casarão. Com as mãos trêmulas, forcei a fechadura, o metal cedendo com um estalo que soou como um pescoço se partindo. Ao abrir, uma lufada de ar viciado me acertou, carregada de um fedor de podridão floral, como um buquê de flores enterradas vivo. O sótão era vasto, um espaço esquecido sob o telhado inclinado, iluminado por clarabóias rachadas que filtravam a lua em fragmentos prateados. Caixas de madeira apodrecida empilhavam-se nas laterais, etiquetadas com nomes desbotados, lembranças de Maria, cartas de Álvaro, e no centro, um círculo de giz no chão, irregular, como se traçado por mãos em pânico. Ali, no ar estagnado, os sussurros se tornaram um rugido sussurrado. Você nos abandonou, como ele abandonou. Volte para nós. Figuras se materializaram nas bordas da visão, não sólidas, mas etéreas, silhuetas de uma família congelada em pose, um homem de terno antigo, punhos cerrados, uma mulher de vestido longo, mãos no ventre, um menino de olhos fundos, estendendo a mão, e uma garota, a mais próxima, com o rosto semi-coberta por cabelos negros, sussurrando meu nome como uma maldição carinhosa. O clímax irrompeu como uma onda quebrando. O chão tremeu. Poeira caindo do teto como cinzas de um incêndio antigo. E as vozes se uniram em um grito gutural, não humano. Um lamento que rasgava o tecido da sanidade. Misturando-se a sons de vidro se estilhaçando, madeira se partindo e algo arrastando-se nas vigas acima, como corpos pesados sendo rebocados para o abismo. Eu caí de joelhos, as visões se fechando ao meu redor. A garota se aproximou, seu toque gelado, queimando minha pele, olhos vazios implorando, fique, seja um de nós. A família é eterna aqui.
O terror era psicológico, uma invasão lenta, não garras ou presas, mas a certeza de que se eu piscasse, seria absorvido, minha mente se fundindo à deles em um eterno ciclo de traição e perda. Gritei, um som primal que ecoou de volta como zombaria, e rolei para trás, batendo na porta. Corri escada abaixo, tropeçando em degraus que pareciam se mover, sussurros me perseguindo como cães invisíveis. Não vá. A rua é pior. O mundo lá fora nos matou. Saí pela porta principal, o portão batendo atrás de mim como uma tampa de sarcófago, e desabei na calçada. Chuva lavando o suor e a poeira, mas não o peso. A Rua APA voltou à vida normal. Um carro passando, um vizinho acendendo a luz. Mas eu sabia que algo havia mudado. Os sussurros não pararam. Eles ecoam agora no meu apartamento, no metrô, nos sonhos. Às vezes, acordo com arranhões leves na porta e uma voz infantil murmurando: "Volta para casa, Rafael." A família sente sua falta. E você? Acredita que o castelinho solta suas presas ou que ele as guarda para quem ousa escutar? Talvez, na próxima chuva, você sinta o chamado. Um sussurro na brisa, um toque no ombro. Compartilhe nos comentários. Já ouviu algo na Rua APA? Já sentiu que as sombras têm nomes? Inscreva-se no canal Rastros do Medo para mais trilhas que levam ao desconhecido. Porque no fim, o terror não está no que vemos, mas no que nos chama de volta. Boa noite, ou o que restar dela.